cada beira do caminho, cabisbaixo e sem direção, se sentindo tão sozinho, coração batendo angustiado no seu peito. Você vive mais momento. E você se cansou de tanto sofrimento, mas eu declaro que chegou a hora e Deus vai tirar. Deus vai na frente, garantindo a vitória para os filhos seus, quebrando as correntes, sujeitando os inimigos pro que é Deus. Vai sair na guarda-rocha, esse Deus não há quem possa, não é Deus como esse Deus. Lá no Egito, a praga dominou o pau de fora. Eu estou aí para ele, você vem aquele povo mas a morte vira a vida, pra tudo tem uma saída, não há Deus como esse Deus. Elohim, El Shaddai, Adonai, adore o nome dele. Ele é Deus verdadeiro, ele te amou primeiro, te levanta desse chão. Elohim, El Shaddai, Adonai, adore o nome dele. Faz a morte virar vida, pra tudo tem uma saída, e faz de ti o faz a morte virar vida, pra tudo tem uma saída, faz de ti o Sim, campeão mais que vencedor nele, Cristo. Você pode tudo naquele que te fortalece, meu irmão, minha irmã, nele, em Cristo. É que você encontra a força, pois a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Daqui a pouquinho traremos a mensagem do Evangelho de Cristo. Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus. Daqui a pouquinho, com a mensagem Graça e o Dia do Senhor. Graça e o Dia do Senhor. Não saia daí, meu irmão, minha irmã, agradecendo desde já o carinho da sua companhia. Louve a Ele, adore a Ele enquanto isso, porque nenhuma condenação há para aquele que está nele, em Cristo. Louve a Ele, adore a Ele.
encontra bastante poder pra vencer, pra continuar a jornada. E fez que o passado já ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e dele o pecado já não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem estarei de Jesus, pois a vida começa está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas vida do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem estar em ti, querido Senhor. Difícil, Senhor, assim que ter que ouvir a acusação do meu tentador. Lembranças do passado vem e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém não querem na gente acreditar. E quase parando, sem força, sem vigor, a gente se lê a palavra e encontra bastante poder pra vencer, pra continuar a jornada. E ver que o passado já ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e o pecado já não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Uma condenação há para quem estarei de Jesus, pois a vida começa está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que papa repetida do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem estar em ti, querido Senhor. Para quem estarei de Jesus, pois a vida começa está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que palmas virão revestida de vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem estarei em ti, querido Senhor. Verdade nele, em Cristo,
nenhuma condenação, meu irmão, para você que está nele, pois a lei do Espírito da vida já te livrou da lei do pecado e da morte. Assim diz o apóstolo Paulo, lá na carta aos Romanos 8, nenhuma condenação para você que está nele em Cristo, pois você é justificado não por obras da lei, mas nós somos justificados por fé. Ele é Cristo. Amém, meu irmão, minha irmã? Não sai daí. Daqui a pouquinho traremos a mensagem do Evangelho, cingindo vossos lombos com a palavra da verdade. Mas enquanto isso, agradecendo desde já o carinho da sua companhia, aí do outro lado que nos vê, nos assiste, você, meu irmão, minha irmã, que aqui está o nosso abraço. Sinta-se abraçado por cada um de nós, aqueles também que não puderam estar aqui, mas sabemos que Deus está na vida de cada um deles, está trabalhando na vida deles, na vida delas, de cada um, e Ele sabe de todas as coisas, Ele tem o controle de toda e qualquer situação, Ele sustenta todas as coisas pela palavra, pelo seu poder. Amém, meus amados? Vamos continuar adorando a Ele, digno de honra, de glória, de todo louvor, de toda adoração, porque Ele já escreveu uma nova história em você, já escreveu uma nova história na sua vida, todos os seus dias, todos os seus feitos, Ele já escreveu, meu irmão, minha irmã, creia tão somente, adore a Ele. Só eu sei como me sinto agora, visitando minha memória que no passado fiz. O mundo me deixou tantas marcas, feridas e machucadas, de perdas e ilusões. O que hoje sou eu nessa estrada foi uma decisão errada que no passado fiz. Mas hoje estou
verdade, uma nova história, ó Deus, sabemos que já escreveu em nossas vidas todos os seus feitos, todos os sonhos que o Senhor sonhou para cada um de nós, todos os seus planos, os planos de Deus em nossas vidas, o que Ele prometeu, o que Ele disse ali, o que está escrito ali, nós cremos nas promessas dEle, as promessas feitas, nós cremos, meu irmão, minha irmã, e não morreremos, tu não morrerás enquanto a promessa dEle, a promessa de Deus não cumprir na tua vida, na minha vida, meu irmão, minha irmã, creia tão somente, firme, forte, como os montes de Sião que não se abala, mas que permanece firme para sempre. Amém, meus irmãos, meus amados, mas adore a Ele, louve a Ele, digno de honra, de glória, de todo louvor, de toda adoração. É o poder dEle, o poder de Deus aperfeiçoado na minha, na nossa, na sua fraqueza, meu irmão, minha irmã. Adore a Ele, louve a Ele. Amém. Glória a Deus. E que assim seja, que o Senhor possa estar abençoando, fortalecendo todos aqueles que se encontram tristes. Mas uma coisa eu creio, que se todos crer e clamar ao Senhor, Ele vem e esconde cada um debaixo das suas asas. E que assim seja a honra e a glória para todos sempre pro Senhor. Por noites intermináveis eu só chorava, e no auge também a dor nada me consolava. Mas eu sobrevivi como a águia solitária, e a sorte de novo sorriu pra ti. Deus escondeu bem debaixo de suas asas, nenhuma flecha me salvou, nenhuma flecha me atingiu. Eu aprendi a ganhar, vivendo, aprendi a subir, descendo, doeu, mas eu cresci, e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo, e o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Eu aprendi a ganhar,
sobrevivi. E essa força, essa vida, esse ar, essa respiração vem dele, do trono do Pai, do nosso grande Deus, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, nele, em Cristo, que já nos curou, que já nos lavou com água pela palavra. Amém, meu irmão, minha irmã, que você foi curado, você é curado. Declare, meu irmão, minha irmã, declare isso na sua vida, declare bênçãos na sua vida, declare positividade, energia boa, energia positiva na sua vida, porque você foi sarado, você foi curado. Declare tão somente. Jesus, e sua luz encheu meu ser, que me curou, que me lavou com seu poder. Eu me encontrei com Jesus, e sua luz encheu o meu ser, que me curou, que me lavou com seu poder. Agora livre estou, completamente sarado. Agora livre estou, completamente sarado, pois seu amor me encontrou, encheu meu ser. Eu me encontrei com Jesus, e sua luz encheu meu ser, e me curou, e me lavou com seu poder. Eu me encontrei com Jesus, e sua luz encheu o meu ser, e me curou, e me lavou com seu poder. Agora
sarado, agora livre estou, completamente sarado. 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 Declare, meu irmão, minha irmã. Agora livre estou, completamente sarado. Declare. Agora livre estou, completamente sarado. Pois seu amor me encontrou, encheu meu ser. Seu amor, pois seu amor me encontrou, encheu meu ser. Pois seu amor me encontrou, encheu meu ser. Declare, meu irmão, minha irmã, você foi curado, você foi sarado, você foi sarada. Meu irmão, declare isso na sua vida, declare vitória na sua vida. Sempre aplausos a Ele, ao nosso grande Deus. Porque, meus amados, é chegado o momento da palavra viva e eficaz. O Evangelho de Cristo que estiver em silêncio por séculos e gerações. Mas o Senhor que está a conhecer aos seus justos, aos seus santos. Qual a esperança, a riqueza da sua glória nele, em Cristo. A unção de Deus está aqui. 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 Viva e eficaz é sua palavra. Eficaz é sua palavra. A unção de Deus, a unção de Deus está em ti. 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 E a palavra é viva, viva, eficaz é sua palavra. Viva, viva, eficaz é sua palavra.
eficaz, a sua palavra. A unção de Deus está aqui. 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 Digno de honra, de glória, de louvor, força, o império, domínio, majestade e poder. Os aplausos são para Ele. Digno de honra, de glória, meu irmão, minha irmã. Vamos a partir de agora a mensagem do Evangelho de Cristo com o tema que já anunciamos aí para você na telinha do seu Face. É o seguinte: graça e o dia do Senhor. Repetindo o tema, graça e o dia do Senhor. A partir de agora, meu irmão, minha irmã, aplausos aí ao grande Deus. Vamos à palavra. Olá, meus amados, louvado seja Deus, agradecido ao santo nome dele por toda a eternidade. Sejam todos bem-vindos, meus amados, meus amigos, meus irmãos, povo de Deus, minhas irmãs aí que nos assistem aí pelo Facebook, pelas redes sociais. O nosso abraço, receba o abraço do Ministério Nova Sião, saudando a cada um de vocês com alegria, porque a alegria do Senhor, ela é a nossa força. O reino de Deus, ele não é comida, ele não é bebida, mas ele é justiça, ele é paz, ele é alegria no Espírito Santo. Amém, meus amados? Não importa como você está agora nesse exato momento, nós não sabemos, mas Deus sabe, conhece todas as coisas. É Ele que te mantém de pé, mantém vivo. É Ele que mantém essa força guiado pelo Espírito Santo dele. Amém, meu irmão, minha irmã? É Ele que te alimenta, te sustenta, que vai na sua fraqueza, que te levanta, que levanta aos caídos, da força, conforta. Amém, meus amados? Principalmente aquelas famílias aí, sofrendo aí com a perda dos seus entes queridos, meus amados, meus amigos, meus irmãos, porque só nele, no Senhor, encontramos força.
Só nele, no Espírito Consolador de Deus, nós encontramos força para nos reerguer, nos levantar, e a luta, ela continua. Amém, meus amados? Porque nós temos um dono, temos um Criador, e nós fomos feitos propriedade exclusiva dele, do nosso Pai, do nosso Deus. Amém, meus amados? E somente gratidão é agradecer a Deus a cada dia, todos os dias, meus irmãos, porque nós estamos no lucro. O que vier para nós é lucro. Amém, meus amados? E a graça de Deus, ela nos basta, ela basta em nossas vidas. Depois de um tempo aí, afastado aí da telia, né, meus amados? Mas nós estávamos aqui reunidos sempre reunidos aqui, louvando, meditando na palavra, na oração aqui com o nosso povo, aqui reunido. Nós só não estávamos fazendo transmissão e nem ligando o som aqui, como é do nosso costume, louvar a Deus com alegria. Mas estávamos aqui sempre, só estivemos afastados da telinha aí, das transmissões. Mas estamos de volta, porque Deus nos trouxe de volta, Ele nos resgatou, Ele nos fortaleceu, e até aqui Ele nos sustentou, e há de nos sustentar, de nos ajudar sempre. Se Deus é por nós, que será contra nós? Né, meus amados? Se Ele não fizer por nós, quem vai fazer? É nisso que nós cremos, nessa força que nós cremos no poder que Ele concede, na graça dEle, na vida que Ele nos concede, o sopro de vida soprado em nossas narinas, nas narinas de cada um, meus amados, e só temos que agradecer. Temos perdas em nossas vidas, mas até isso Deus também nos ensina que nós devemos estar preparados para as perdas, embora ela venha doer, embora seja algo duro na vida de cada um, em que as pessoas elas não aceitam, mesmo que veja, mesmo que conviva com aquilo todos os dias de suas vidas, elas não aceitam, meus irmãos, minhas irmãs, mas isso só traz mais sofrimento, só traz mais dor em nossas vidas. Nós devemos aceitar a verdade, e ela dói menos, e a verdade, ela é Deus. Amém, meus amados? Então, é nessa força, é nessa palavra, hoje trazemos aqui a mensagem para vocês, graça, o dia do Senhor. É um dia tão esperado, né, meus amados, em que muitos aí comentam, né? Diz o dia do Senhor, o grande dia do Senhor. Mas qual é o dia do Senhor mesmo, meus amados? Nós vamos fazer aqui uma viagem aqui, na palavra, através do Espírito Santo de Deus, com vocês aí. Amém, meus amados? E bem-vindos todos vocês que aqui estão, vocês que vieram, sejam bem-vindos, sintam-se abraçados por nós, e você que nos vê, nos assiste aí, meus amados, meus amigos, meus irmãos aí, pelas redes sociais, tá bem? Lembrando que nós não pregamos a nós mesmos, não pregamos para agradar a homens, nós abrimos o Evangelho da verdade, dessa verdade nós nos alimentamos, essa verdade que nos mantém firme, forte, de pé, e essa verdade, ela é Deus, né, meus amados? Abraçando aí nossos amados amigos do grupo de WhatsApp, conhecendo a graça, meus irmãos, minhas irmãs, o nosso abraço, bênção de Deus sempre em suas vidas. Abraçando o Arilton, o Arlan, pessoal lá de Tapera, Santa Rita, Terra da Barragem, o nosso abraço. Pessoal aqui da nossa querida cidade de Sobradinho, que está aniversariando esse mês, né, meus amados? Aí, mais um ano de emancipação a todos vocês, e a vitória é de cada um que faz parte aqui, que mora nessa cidade, que ajudou na construção dessa cidade e ajuda a construí-la a cada dia. O nosso abraço, meu irmão, minha irmã, você trabalhador, trabalhadora, pai de família, mãe de família, jovem, adolescente, a cada um de vocês, o nosso abraço. Bênção de Deus sempre nas vidas de vocês. E eu gostaria, meus amados, se não for incômodo, se não for pesado a vocês, gostaria de convidá-los a abrir a sua Bíblia, se estiver com ela, se não se sinta constrangido, porque da mesma forma você vai ouvir a palavra de Deus, que ela vem pela pregação da fé, vem pelo ouvir, e ouvir a palavra
de Deus, tá bem? Hoje, 14 de fevereiro de 2026, né, meus amados? Gente de volta, estamos voltando aí. Tivemos a primeira reunião do ano, no início, né? E depois, somente hoje, mais de um mês aqui, a gente transmitindo aqui a reunião, novamente por esse mesmo canal. Mas com uma alegria, meus amados, com uma alegria, sempre gratidão a Deus. Estamos agora às 20 horas e 49 minutos. Para você que nos vê, nos assiste, te convido a abrir aí a sua Bíblia, lá na carta de Paulo a 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 1. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Amém, meu irmão, minha irmã? Quem achou aí, diga amém. Vamos lá. Temos muitas coisas assim, verdades de Deus, verdade do Evangelho, que é preciso se esclarecer, bem, meus amados, na vida de cada um, se esclarecer com o conhecimento da verdade. Esse é o nosso culto, que é o culto racional, bem, meus amados, racional a Deus, o conhecimento da verdade. Vamos ler, quem achou, diga amém. Pois então, 2 Tessalonicenses 2, 1. E agora, uma palavra sobre a volta do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião para irmos encontrá-lo. Versículo 2. Não fiquem absolutamente perturbados e aflitos, queridos irmãos, com o rumor de que esse dia do Senhor já começou. Se vocês ouvirem de pessoas que têm visões e recebem mensagens especiais de Deus sobre isso, ou de cartas que se diz terem sido mandadas por mim, no caso por ele, Paulo, não creiam nisso. Amém, meus amados? Vamos fazer uma breve confissão de fé nessa palavra. Senhor Deus, nosso Pai, que tudo fez, tudo criou o céu, a terra, o mar, a fonte das águas, todas as coisas que neles há. Estamos diante da tua mensagem, Senhor, da tua palavra, do Evangelho de Cristo. Carta de Paulo levantado não por homens, mãos de homem, mas pelo próprio Deus, o Espírito de Deus, e recebeu dele o Evangelho qual ele nos deixou aqui escrito aos Tessalonicenses, mas podemos ver, pois chegou até nós também, Senhor Deus, pois fazemos parte do teu povo eleito, fazemos parte do povo escolhido de Deus, que adora a Deus através da fé, e essa fé, ela chegou até nós, nos resgatou, Senhor, diante da tua mensagem, e o dia do Senhor, meu Pai, nos traga esclarecimento a esse respeito, para muitos que ainda não conhecem a verdade, e para aqueles que já conhecem, Senhor, mais entendimento ainda, mais sabedoria do Espírito Santo, Senhor, e não da natureza humana. Venha nos usar, ó Deus, ó Pai, venha falar conosco através da tua palavra, através do teu Evangelho, porque nós cremos, esse pacto ele é através da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé é impossível agradar ao Senhor. Pois então somos ouvidos, ó Pai, para ouvir, que se abra os entendimentos de cada um, pois esse culto ao Senhor, ele é racional, ele é de entendimento, e sabemos que o Senhor já imprimiu a sua lei espiritual no coração, na mente de cada um, do menor ao maior, para que cada um mesmo conheça ao Senhor. E que ninguém venha dizer conhece ao Senhor, e que ninguém venha a ensinar, porque assim diz o Senhor, e eu não me lembrarei mais dos vossos pecados, e nem das vossas iniquidades. Povo de Deus aqui reunido também pelas redes sociais, digam eu creio. Amém, meus amados, glória a Deus, eu também creio. Então, meus amados, 20 horas 50
minutos, né? Para muitos aí, vai estar aí o esclarecimento. Vamos ver aí algumas passagens nesse sentido. Muitos aí têm aquela interrogação. A volta de Cristo, como Paulo mesmo diz, se vocês estão perturbados com isso, com o que diz o grande dia do Senhor, a volta de Cristo, e muitos ficam aí preocupados com isso, não é verdade? É como se assim, meus amados, trazendo isso para a realidade, o papo reto, trazendo para a realidade, o papo reto. A morte também não está aí? Todos os dias. Já pensou se fôssemos viver preocupado com ela, preocupado com a morte? Se Deus nos dá vida, vida em abundância, nós vamos ficar preocupados com ela, com a morte, porque ela está aí? Todos os dias está partindo gente? Meus amados, é assim? Assim não se vive, assim não se tem vida, não se existe vida. A mesma coisa é você ficar assim preocupado, o dia do Senhor, a volta de Cristo. Meus amados, Deus tem coisas grandes para todos nós. Bem maior do que isso é o que Ele tem para nós. É o que Ele nos prometera, onde Ele mesmo fez a escolha dele antes que tudo fosse feito, antes que fosse assentado os fundamentos da terra. Ele já havia separado você do ventre da sua mãe para Ele já havia te escolhido. Não há nada maior do que isso aqui. Essa certeza, essa esperança que nós temos nisso, e nós nos agarramos nisso, meu irmão, minha irmã, porque esse dia já é chegado, esse dia ele é agora, como Cristo mesmo disse para aquela mulher samaritana no poço de Jacó: mulher, eis que vem o dia, e esse dia é chegado, e é agora, em que não mais vai adorar o Pai aqui nesse monte, nem em Jerusalém, mas adorarás em espírito e em verdade. Pois assim é o que importa para Ele, importa para Deus, que o adorem em espírito e em verdade. O Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Continuando aqui, meus amados, a leitura, lá no versículo 3. Não deixem levar, nem tampouco enganar, não obstante o que eles digam, porque aquele dia não chegará enquanto não acontecerem duas coisas. Isso aqui era Paulo falando aquele povo ali, daquela geração ali, a igreja primitiva do século I. Ele estava próximo a ser decapitado por o imperador Nero, né? O Nero estava bem próximo. E ele dizia que não viria enquanto não acontecesse dois sinais. Ele tinha dois sinais. Quais eram os sinais que ele disse aqui? Duas coisas. Primeiramente, haverá uma época de grande rebelião contra Deus. Era uma delas, rebelião contra Deus. Naquela época, houve mesmo a Jerusalém, Israel estava terrível, uma rebelião total entre o povo judeu, uma briga terrível ali entre eles e o povo romano, né? Soldados romanos, o Império Romano, a briga foi feia, houve revolta terrível ali. E ali já se havia dito nas profecias, Daniel já profetizava lá atrás que aquilo iria acontecer, até a vinda do homem, do filho do homem, iria acontecer aquelas coisas, né? Era um dos sinais. Isso aí já aconteceu. Isso aí já houve, meus amados. E o outro sinal, qual seria? Como foi a rebelião, o outro seria o quê? E depois virá o homem da rebelião, o filho do inferno. Né? Assim o tradutor preferiu escrever, né? Ele traduziu, o intérprete, ele traduziu, ele disse que viria, que era um outro sinal, o filho do inferno. Em outras palavras, tem aí da iniquidade, o homem da iniquidade. Aí muitos dizem, não, mas lá não está claramente na Bíblia não, mas pelo pouco que foi escrito ali, dá para se perceber. Há revelação ali e dá para se perceber. Quem foi esse sujeito que depois daquela briga, depois daquela rebelião ali existente, quem foi o imperador, quem foi o general que entrou ali
e fez do que fez. Se sentou na cadeira dos sacerdotes, ele entrou no templo, se sentou ali, ele se fez, às vezes ali, como se fosse um dos deuses, né? Não Deus, mas um dos deuses. Tinha muito isso. Se sentou ali e era ele que ia governar aquilo ali. E causou ali uma devastação total ali em Jerusalém, em Israel. Ele dispensou muitos do povo de Deus pelo mundo inteiro, espalhou pelo mundo inteiro, como disse a profecia de Daniel, que nós vamos ver lá. Espalhou por o mundo inteiro. Isso os que conseguiram escapar, porque ali ninguém entrava, ninguém saía, e os corpos apodreciam ali na cidade, o mau cheiro terrível, as pessoas adoeciam e ninguém aguentava. Teve um escritor que ele escreveu tudo aquilo ali. Josefo, ele registrou tudo aquilo ali. Você não vai encontrar na Bíblia muito disso, mas não tem isso registrado na Bíblia. Mas o pouco que foi registrado lá, meus amados, não precisa de tanto para se compreender, para entender. O complemento está lá na história. É só ler a história, vai encontrar tudo registrado. Então, esses dois sinais seriam para o dia do Senhor. Queria anteceder o dia do Senhor. A grande rebelião. E o outro, a entrada do iníquo, né? O filho do inferno, como o tradutor ali mesmo diz. Ele entrou em Jerusalém, ele entrou no templo, ele se sentou na cadeira dos sacerdotes, ele matou a muitos sacerdotes, matou os filhos do sacerdote na frente deles, e eles não puderam fazer nada. Ali foi só o mínimo. Tantas e tantas coisas horrendas aconteceram, como Paulo mesmo disse. Mas ele não estava esperando 2000 anos aquelas coisas acontecerem, não. Ele disse que estava às portas, estava bem próximo ali. E tudo ali foi registrado, meus amigos, meus amados. Tem até pessoas aí que diz aí, chama quem tem esses entendimentos, esse conhecimento de preteristas. Eles dizem assim, é preterista. Até vai lá no livro de Mateus 24, a grande tribulação, eles até concordam, realmente, aquilo ali houve, mas tem outras coisas que Cristo disse ali que não aconteceu e que vai acontecer. Meus amados, o que você ainda espera mais acontecer, meu irmão, minha irmã? Mas vamos nos ater no pouco que está registrado aqui na palavra, porque por aí, meu irmão, minha irmã, é revelação que vem por trás daquilo ali. Vamos ler? Então, teve esses sinais. Aí no versículo 4, e se oporá a qualquer Deus que houver, Deus com D minúsculo, viu? E derrubará qualquer outro objeto de culto e adoração. Mas ele derrubou tudo, quebrou tudo ali, o que tinha de objeto, de adoração. Ele não deixou ali, nada do povo judeu. E ali ele continuou, versículo 5. Vocês não se lembram de que eu lhes falei a este respeito quando estava aí? Ali ele estava escrevendo uma carta, né? Chegou aquelas coisas ali, chegavam aquelas mensagens e ele escrevia por carta. Hoje nós temos jornais, temos internet para saber as notícias e lá eles registravam em carta. Paulo escrevia em carta, em pergaminhos, né? Aquele rolão lá enorme, ele enrolava aqui todo, né? Difícil de manusear aquilo ali. Como as coisas se evoluíram de lá para cá, 2000 anos, né, meus amados? Glória a Deus por isso, né? Praticidade na vida da gente. E a gente tem que acompanhar esse avanço, né? Não enferrujar a mente, não estacionar aí no tempo, acompanhar a evolução também da história, os acontecimentos, fatos, né? E aqui, então, versículo 6, e vocês sabem quem o está impedindo de já estar aqui, pois ele só pode vir quando tiver chegado a sua hora. Aí chegou, meus amados, chegou. Ali não foi escrito para agora, para os dias de hoje, era para aqueles dias, era para aquela geração. Tem muitos que até lê ali e vê, esta geração, aí ele traz de lá para cá e diz, olha, esta geração. Mas não, meus amados, isso foi escrito há mais de 2000 anos atrás. Era para aquela geração, não era para acontecer há 2000 anos à frente. Era para aqueles dias, não ia demorar tanto. Se não, vejamos, lá vamos lá, Lucas 11, 42. Vamos lá, Lucas 11, 42. Estamos agora às 21 horas, 3 minutos.
Lucas 11, versículo 42. Acharam, amados? Vamos ler então. Porém, ai de vocês, fariseus, isso era Jesus nos seus dias da carne, né? O Cristo nos seus dias da carne. Ai de vocês, fariseus, pois embora não sejam cuidadosos em dar o dízimo até da menor parte do seu ganho, esquecem completamente a justiça e o amor de Deus. Vocês deveriam dar o dízimo, sim, mas sim, não deixar de fazer essas coisas. Ai de vocês, fariseus, como vocês gostam dos lugares de honra nas sinagogas e dos cumprimentos respeitosos de todo mundo quando vão passando pelas praças. 44. Sim, uma terrível condenação está reservada para vocês, porque são como sepulturas escondidas, né? Sepulcro caiados. Aqui ele continuou. Os homens passam por vocês sem saberem dar podridão por onde estão passando. Jesus pegava pesado nas palavras, né? Ele pegava pesado mesmo. Ele tinha ousadia mesmo, ele não estava nem aí. Imagina o cara falar umas coisas dessas depois com essa gente aí, né? Imagina. Aí lá no versículo 45. Mestre, disse um estudioso das leis religiosas que se achava ali. Minha classe também foi atingida com o que o senhor acaba de dizer. Olha só. Minha classe foi atingida. O senhor acabou de dizer, o senhor me ofendeu, rapaz. Me ofendeu. No versículo 46, sim, disse Jesus, os mesmos horrores estão reservados a vocês, que esmagam os homens debaixo de exigências religiosas impossíveis, exigências que vocês mesmos nem pensariam em tentar obedecer. Ai de vocês, porque são exatamente como seus antepassados, que antigamente mataram os profetas. Olha, eu estou falando com você mesmo. Caiu em você? A carapuça é para vocês também. Vocês não, mas os ancestrais de vocês, os que deram descendência a vocês, eles mataram aqueles profetas, homens de Deus, que traziam as mensagens recebidas de Deus do além. Trazia, vocês mataram, é para vocês mesmos, os pais de vocês, para vocês também. E aquele continuou. Ainda disse mais, olha só, mataram os profetas e disse, assassinos, com exclamação, assassinos. Terrível, né? Ele não tinha medo de nada, viu, cara? Imagine. O mestre, ele era audacioso. Ele disse, vocês acham que aquilo que os seus pais fizeram estava certo e até vocês teriam feito a mesma coisa. Interessante, né? Fazia e faz. Tá o pai, tá o filho, tá aquela índole, e não foi diferente não. Ele puxou o que o pai fazia, ele fez também. Não precisava nem ver fazendo, né? Eles fizeram também. E como de fato fizeram, porque até com Cristo eles fizeram também. Mataram aqueles profetas da antiguidade e Jesus já estava dizendo, os pais de vocês fizeram e vocês também fazem as mesmas coisas. E de fato fizeram com ele também, com Cristo. Verdade? Ele já estava dizendo tudo ali. Ali ele continuou. E vocês, desta geração, daquela lá, ele estava falando, desta geração lá, daquela. Aí muitos trazem para cá, desta geração, não é? Era daquela, meus amados. Aquilo foi escrito para aqueles dias, para aquele povão ali, para os judeus. O juízo de Deus apontava para a casa de Israel, apontava para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Se não vejamos mais aqui o que ele diz. Isto é o que Deus diz a esse respeito. Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e vocês matarão alguns e vão fazer os outros fugir. E vocês desta geração, daquela lá, serão considerados responsáveis pelo assassinato dos servos de Deus desde a fundação do mundo. Versículo 51. Desde a morte de Abel até a morte de Zacarias, que morreu entre o altar e o santuário. Sim, isto será sem falta posto na conta de vocês. Olha só. Tudo escrito, a conta viria. Já estava ali pronto para colocar na conta deles, daquele povo, de vocês, não era dessa geração, era daquela geração, meus amados.
que viveu naquela época, na época de Cristo. Ele diz, tudo isso aqui, o sangue dos profetas derramado desde Abel até Zacarias, que foi morto ali na porta, na entrada do templo, aquilo ali tudo já foi colocado na conta de vocês, mais daquela geração. Aquele continuou mais, né? Lá em Mateus 16, meus amados, Mateus 16, 27, vamos lá, 21h09. Mateus 16, 27. Acharam aí, amados? Mateus 16, 27. E Cristo aqui, ele continuou. Ele continuou aqui mais. Ele disse, porque eu, o Filho da humanidade, virei com os meus anjos na glória do meu Pai e julgarei cada pessoa de acordo com as suas obras. E alguns de vocês que aqui estão, neste momento, viverão para me ver chegando no seu reino. Quem de nós hoje? Já pensou? Trazendo aquilo para hoje, alguns de vocês que aqui estão, me verão vir com meus anjos chegando no meu reino. Mas, na verdade, foi para aquela geração. Ele disse que muitos daquilo para que ele estava falando naquele momento, não iria morrer enquanto a promessa dele não se cumprisse. Não iria morrer enquanto não se cumprisse, né? Como ele mesmo, aqueles que o traspassaram, alguns dele experimentou o juízo de Deus. Na verdade, eles esperavam ver a ele vir com os anjos na nuvem, mas o que eles viram mesmo foi juízo de Deus naquele lugar. Aqueles que o traspassaram, né? As testemunhas dele, como João, do Apocalipse. João, quando Jesus disse a Pedro, e você, Pedro, vem e segue-me. Simão, Pedro, ele disse, Senhor, e quanto a ele, com João do Apocalipse, e quanto a ele disse, se eu quero que ele fique até que eu venha, o que te importas? Será que João ainda, 2000 anos, estaria aqui para ver isso, meus amados? João já viu, ele já viu há 2000 anos atrás, quando ele escreveu o Apocalipse. João viu a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia ataviada, o noivo procurando sua noiva, e por aí vai, né? E por aí vai. Ele viu, meus amados, registrou tudo. A testemunha viva do Apocalipse, como Jesus mesmo disse, meus amados. É preciso abrir bem os olhos, a mente, olhar com os olhos da fé para compreender essas coisas, porque senão não vai compreender, vai ficar esperando o dia do Senhor eternamente, meus amados. Esses trechos ali, um pouco escrito daquela parte ali que está na Bíblia, no Evangelho, se dá para compreender perfeitamente. E aquele continuou mais. O grande Daniel, o grande profeta Daniel, ele já tinha profetizado essas coisas, porque as escrituras antigas, elas já previam a vinda de Cristo. Elas testificavam a Cristo, ao Messias, né? Que eles sabiam, sim, não era Cristo. Para eles lá, eles diziam que era o Messias. Eles entendem que era o Messias. Testificavam o Messias. Só que eles não receberam, não reconheceram o Cristo como o Messias, como muitos até hoje. Não receberam, não reconheceram o Cristo como o Messias. Mas o grande Daniel, o grande homem de Deus culto Daniel, ele escreveu lá. Vamos lá, amado. Daniel 9:25, Velho Testamento. Daniel. Claro, amado. Daniel capítulo 9, versículo 25. 21h13 agora. Vamos ler, amado? Quem achou, diga amém. Acharam não? Se não acharam, vão achar. Amém, vamos lá. Daniel 9:25 em diante. Vamos ler. Tem que ler? Cristão tem que ler? Vamos lá.
Agora ouçam bem, vão passar 49 anos, mas 434 anos a partir do dia em que for assinado o decreto para a reconstrução de Jerusalém, até a chegada do ungido, o príncipe, né? Seria quem? O Messias, né? A contagem deles lá de anos, de dia, totalmente diferente do nosso calendário. Então ele fez aquela conta ali, a reconstrução de Jerusalém, que já havia a profecia, a destruição de Jerusalém, e de fato foi mesmo destruída, né? E levado o povo cativo à Babilônia. Então Daniel, ele veio a palavra de Deus usando a boca de Daniel, e ele profetizou aqueles dias de cativeiro, profetizou também a reconstrução de Jerusalém e aquela quantidade de anos até a vinda do ungido, de um grande príncipe que seria o Messias, né? Ele já dizia, e aqui lá em diante, a partir assinado o decreto para a reconstrução de Jerusalém, até a chegada do ungido, o povo judeu vai passar por maus momentos, mas Jerusalém vai ser reconstruída, seus muros e suas ruas. De fato, tudo isso aconteceu. O profeta, escreveu a destruição de Jerusalém, também a construção de Jerusalém, até a vinda do ungido. E muitos não acreditam nisso, não creem nisso. Ainda esperam o grande dia do Senhor. Está lá escrito, registrado na Bíblia. Aí diz, mas tem coisa isso aí, não está lá, mas por aí, meu amado, que tem olhos, ouvido, né? E ouça que veja, como Cristo sempre dizia e prevenia. Ele disse mais, versículo 26, depois desse período de 434 anos, o ungido será morto, sem estabelecer o seu reino. Quem seria esse ungido? Depois da destruição, reconstrução de Jerusalém, aquele ungido seria morto. E de fato, né? Olha só, já diziam as escrituras, já testificavam ele, a Cristo, ao Messias. Ele disse, ungido será morto e mais, sem estabelecer o seu reino. E vai surgir um rei que, com seus exércitos, seria General Tito, ungido Cristo, sem seu reino, sem estabelecer seu reino. E vai surgir um rei que, com seus exércitos, seria o Tito, General Tito, mas eles serão destruídos por uma inundação. Até o fim dos tempos estão determinados guerras e todos os sofrimentos que elas trazem. Olha lá, está lá, já está registrado. Então, mais aqui adiante, vamos lá para Lucas. Quem era aquilo lá? Aquele príncipe, aquele ungido, morto sem estabelecer o seu reino, mas surgiria um homem com seus exércitos, né? Que iria surgir ali. Aí vai continuar um pouco aqui, lá em Lucas, vamos lá? Vamos sair aqui de Daniel, Lucas 21, Novo Testamento, Lucas 21, amém, amado? Lucas 21, 20. Glória a Deus. Vamos lá, 21 horas 17 minutos. Então, Lucas 21, 20. Vamos ler. Mas quando vocês virem que Jerusalém está cercada de exército, é o que os exércitos que Daniel lá falou, há 490, né, anos proféticos, né? Quando vocês virem que Jerusalém está cercada de exército, então saberão que chegou o tempo da destruição dela. Era chegado o momento. O general Tito e o seu exército já estavam ali pronto para invadir Jerusalém. O iníquo, né, o filho do inferno, que Paulo disse lá em 2 Tessalonicenses, filho do inferno, o iníquo, ele iria entrar no templo, sentar naquela cadeira do sumo sacerdote, né, se achar um Deus. E ali a devastação, a destruição total de Jerusalém, como o profeta Daniel, ele mesmo profetizou.
ao longo dos anos proféticos ali, registrado, né? E aí é só juntar os pedacinhos. E nessa época o povo da Judéia deve fugir para os montes. Olha só a tribulação. Imagine. Os que estiverem na cidade devem fugir dela. Os que estiverem fora da cidade não devem tentar voltar, porque não conseguia mais. A cidade fechada, não entrava, não saía, não entrava alimento, não entrava comida, porque eles não deixavam. Fome total, imagine, devastação total, mortes, assassinatos, corpos rolando por ali, lavando tudo ali de sangue, depois o estado de putrefação ali na cidade. Imagine o estado de quem viveu ali naquela época, o estado em que aquela geração que viveu naquela época presenciou aquilo ali. Não precisaria nem você sentir, estar lá, meus amados. Só se colocar no lugar deles lá para vocês verem. O que é uma guerra hoje? Quando acontece uma guerra hoje, por exemplo, na Ucrânia, há quantos anos não está rolando a guerra na Ucrânia? E as mulheres lá sem marido, e quantas não postam lá nas redes sociais, convidando homens do mundo inteiro, brasileiros, oferecendo riqueza, dinheiro, para ir para lá. E muitos caem naquilo ali e vai para lá, para tentar povoar aquilo ali novamente. Uma matança total, destruição total, o que a guerra traz? Miséria total traz. Uma devastação total em uma nação, em um país, que aconteceu naquela época, ali com aquele povo. Como Jesus mesmo profetizou, Daniel profetizou. Pois aqueles dias serão os dias do julgamento de Deus, o dia do juízo, o grande dia do Senhor. Aqueles dias, meus amados, não são agora, não é para o futuro. Já teve ali juízo de Deus naquele lugar, como o profeta profetizou, e está lá nas Escrituras. Então, pois aqueles dias serão um dia de julgamento de Deus, e as palavras escritas pelos profetas nas antigas Escrituras se cumprirão, mas para aquela época ali, não de agora em diante, futurizando, não somos futuristas. Se muitos dizem preterista, pois então está registrado na história. Nem futurista, nem preterista, apenas a verdade que está registrada na Bíblia. E se for ver o complemento na história, vai achar lá. E aí ele diz, amém, meus amados? Pois aqueles dias serão os dias do julgamento de Deus, e as palavras escritas pelos profetas nas antigas Escrituras, cumpridas, totalmente cumpridas. Eles não mentiram, verdadeiros homens de Deus, usados por Deus, registraram lá, e o que Deus disse se cumpriu. O que ele disse, ponto, meu irmão. Se ele diz, você não morrerá enquanto a palavra do Senhor, as promessas, a palavra dita ali não se cumprir na sua vida, você não morrerá, meu irmão, minha irmã. É assim. Quem tem promessas de Deus não morre sem que elas não se cumpram na sua vida. O próprio Paulo, ele foi audacioso em dizer, combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Ali ele já tinha vivido aquilo ali. O plano de Deus já tinha se cumprido na vida dele. O que Deus prometera a ele, o que Deus escreveu sobre a história dele ali, escrita ali, se cumpriu com certeza, meu irmão, minha irmã. E continuando, agora, 21 horas e 22 minutos, você está em Lucas 21, vamos concluir essa mensagem de hoje, graça e o dia do Senhor. Vamos lá em Filipenses 4, Filipenses capítulo 4, versículo 5, meu irmão, minha irmã, para você que está nos vendo aí, nos assistindo, para nós é uma alegria imensa falar a cada um de vocês, trazer a mensagem do Evangelho de Cristo, a verdade, cingir vossos lombos com a palavra da verdade do Evangelho de Cristo para o seu conhecimento, e que ninguém vos engane. Como Paulo mesmo vos preveniu, o próprio Jesus nos seus dias da carne também preveniu, e que ninguém vos engane. Filipenses capítulo 4, versículo 5, vamos lá para concluir essa mensagem do dia do Senhor. Agora, às 21 horas e 23 minutos. Filipenses 4, 5. Acharam, amado? Diga amém.
que todo mundo veja que vocês são generosos e amáveis em tudo quanto fazem. O cristão é para ser reconhecido, meus irmãos, meus amados, em tudo o que você faz. Eu estava falando para o irmão José, a gente tem tido sonhos, a gente tem visões, meus amados, e elas não param de chegar. É impressionante isso, mas eu não me assusto, porque eu sei o Deus que eu sirvo. Eu conheço o Deus que eu sirvo, eu não me assusto. Ontem eu tive outra visão e hoje cedo eu vi a resposta. O amigo ligou para mim e me disse, eu tinha umas coisas para resolver, era hoje cedo, mas me veio aquilo ali na minha mente, eu vou antecipar na sexta. Eu já tinha dado umas viagens umas vezes e nada, aí veio aquilo, e antecipei sexta, ia para resolver algo, quando chego lá, Deus colocou outra coisa na minha frente, melhor ainda do que o que ia resolver. E a gente olha para um homem, um cristão, é como Paulo mesmo ali escreveu. Você tem que ser reconhecido como generoso, como verdadeiro cristão. Não importa o segmento, a religiosidade, a religião, se você está, se é você está na religião A ou B, isso não importa. O que importa é o que Deus vê você, conforme Ele vê você. A aparência em que você é acusado é como um cristão generoso. E quando bota os olhos em você, aí diz, certamente aí está um ungido de Deus. E assim é dessa maneira que Deus fala com a gente, usa a gente. E eu imaginava uma situação, era aquilo lá, e quando eu cheguei lá, Deus colocou outra na minha frente e melhor do que o que eu esperava. Encontrei outra pessoa de Deus, outra pessoa querida, generosa, como diz aí. E é para ser dessa forma. Você vai se portar como um verdadeiro filho de Deus, um cristão. E alguém vai ver em você essa generosidade como verdadeiro cristão. Vai ter essa acusação em você, mas é uma acusação boa. Não é de malfeitor, como muitos por aí. E o rapaz até, ele dizia lá, era até umas mudas lá de fruteira que eu queria. E cheguei lá, ele estava mostrando, ele disse, ó irmão, olha o que foi que fizeram aqui. Entraram lá enquanto ele não estava, abriram um buraco lá na estufa, né, dela, e levaram muitas coisas dele lá do trabalho dele. Deram uma limpa lá nas coisas dele. Ele disse, nem para mim estar aqui na hora. E eu digo, sabe por quê, meu irmão? Porque Deus não permitiu, não era para você estar aqui. Não era para você estar nessas horas aí. E Deus não permitiu que você estivesse aqui. Quando você é um homem de Deus, uma pessoa de Deus, não precisa você pelejar com malfeitor, não. Deus vai na frente e peleja por você. Ele vai na frente e peleja por você e resolve. Se cometer injustiça, terá troco dela, troco da injustiça, meu irmão, e assim vai. Não se apresse não queira fazer a própria justiça com as próprias mãos não, porque juízo de Deus ele vem, ele continua vindo todos os dias. Deus de ontem, de agora, de hoje e de sempre em nossas vidas. Pois é. E quando chego lá, fui atendido por uma pessoa, Deus colocou outra pessoa na minha frente, que me recebeu muito bem, por sinal. Esse realmente é um homem de Deus. Mas, meu Deus do céu, como é que pode? Eu digo, irmão, vou lhe dizer, Deus me surpreendeu com você, e foi uma surpresa boa, você. Eu não sei qual o propósito, mas Ele sabe de todas as coisas. Às vezes a gente está assim, e nem imagina, e é criada uma certa situação. Assim como acontece coisas ruins na vida da gente, Deus também cria uma situação, coisas boas na vida da gente. E ali é para você se alegrar, é para você lembrar que Ele é Deus e que Ele é bom para você, que Ele é generoso com você. E dessa forma, você tem que ter isso em você. A sua aparência, ela tem que ter essa acusação.
essa generosidade e você enxergar no seu irmão. De cara, você reconhece quando é uma pessoa de Deus ou não. De cara você reconhece. Não tem para onde correr. Então, Paulo, ele diz que todo mundo veja que vocês são generosos e amáveis em tudo quanto fazem. Lembrem-se que o Senhor virá em breve. Ali ele não estava dizendo para 2000 anos, futurizando não. Breve é quando é para agora, para aqueles dias. A qualquer momento há de acontecer. É assim. Não é muito tempo não. Senão ele não dizia em breve. Aqui ele continua. Versículo 6. Não se aflijam com nada. Ao invés disso, orem a respeito de tudo. Contem a Deus as necessidades de vocês. E não se esqueçam de agradecer-lhe suas respostas. Sim, sempre. E quando tiver uma visão de Deus, uma resposta de Deus, como a gente tem tido sempre, meus amados, é agradecer. Sempre. Na verdade, nós só temos que agradecer a Deus, porque a graça dele, ela nos basta. E o que vier para nós é o quê? Lucro. É o lucro. É assim que tem que ser. Não espere assim, dinheiro, que Deus venha lhe dar dinheiro, riqueza. Venha te dar assim muita prosperidade, como muitos imaginam. Não, meu irmão, ele já nos deu, a graça dele nos basta. Você está vivo, você tem saúde, o resto, você corre atrás. Quantos e mais, quantos não têm esse privilégio, meus amados? Hoje mesmo partiu um grande amigo, um grande conhecido nosso, de uma maneira assim, de uma forma inesperada também, tragicamente, coitado, ele nem esperava, assim, logo de cara também no início, a partida de um acidente, também ele partiu logo cedo, veio a notícia, né? E assim vai, meus amados. Você está vivo, você tem paz, você tem saúde. Agradeça a Deus sempre, quando Ele te revelar, te dar as visões, dê ouvido, dê atenção, não subestime e agradeça simplesmente. Aqui, ele continuou, versículo 7. Se fizerem isso, vocês terão experiência do que é a paz de Deus. Meus amados, não tem dinheiro que pague uma paz de Deus na vida. Se vocês fizerem essas coisas aí, se vocês seguirem, se vocês obedecerem, vocês vão experimentarem o que é viver em paz, o que é ter a paz de Deus. Era o que ele estava querendo dizer a Paulo. Que não há dinheiro que pague uma paz na vida. Aquele irmãozinho, ele até disse, se eu estivesse aqui na hora que fizeram isso, eu digo, porque Deus não permitiu você estar. Porque não era para você estar, rapaz. Só agradeça a Deus e a vida continua. Não é? Aonde que uma pessoa de boa índole, ele vai ser páreo para o malfeitor. O cara não tem nada a perder. Acostumado a matar, a roubar, a furtar, ele não tem nada a perder. Você vai se trocar com ele? Não, porque Deus não permitiu você estar aqui. Deixa que o dele está guardado, a batata dele está assando lá. Porque comigo também foi assim. Deus não deixou pelejar. Ele não deixou pelejar. Outro foi quem já foi pelejar e trouxe o troco, a justiça, e depois Deus mostrou o resultado lá na frente. Está vendo o que aconteceu? Se você vai se fazer de besta, de tolo, de tonto, seu justiceiro, ainda mais por conta própria, meu amado, e acaba antecipando seus dias na terra. Podia se prolongar, mas por não dar o ouvido a Deus, não dar ouvido à palavra, a verdade, você acaba antecipando os dias. E não presta atenção no que Deus fala. Ele continua. Se fizerem isso, vocês terão experiência do que é a paz de Deus, que é muito mais maravilhosa do que a mente humana pode compreender. As coisas do homem, o homem na sua natureza humana, ele não entende as coisas espirituais. O homem carnal, ele não compreende jamais as coisas espirituais. O homem carnal não entende nada das coisas do Espírito. Mas se ele tiver essa experiência com Deus, ele vai saber o quanto é maravilhosa ter a paz de Deus reinando na vida. Ele continuou mais. Sua paz conservará a mente e o coração de vocês na calma, na tranquilidade, à medida que vocês confiam em Cristo. Versículo 8. E agora, irmãos, ao terminar essa carta, ele estava escrevendo ali, né? Como falamos para vocês antes,
Hoje é o jornal, é TV, é internet. Você pode se comunicar, enviar mensagem, receber mensagem, saber notícias, acompanhar os fatos aqui na sua região, no mundo inteiro. Mas lá escrevendo, né? E sabe Deus quantos dias rolava para chegar aquela mensagem naquele destino. E então, ele dizia, ao terminar esta carta, quero dizer-lhes mais uma coisa. Firmem seus pensamentos naquilo que é verdadeiro, bom e direito. Pensem em coisas que sejam puras e agradáveis e detenham-se nas coisas boas e belas que há em outras pessoas. Pronto, sigam pessoas boas, pessoas que têm uma palavra de paz, de encorajamento, de sabedoria, do dom perfeito do alto, da capacidade que vem do alto, que vem de Deus, que tem a generosidade de Deus. Sim, sigam essas pessoas, ouçam essas pessoas, porque elas têm algo bom sim para oferecer a você. Não é dinheiro não, é a paz de espírito, sim. Que qualquer cristão, filho de Deus, ele reconhece isso no outro irmão dele, no cristão, como foi com o irmãozinho lá. De cara, fez aquela recepção, coisa de Deus mesmo, preparado. Eu digo, meu irmão, eu fui surpreendido, eu estou aqui surpreso, porque eu vim para resolver algo e vi outra situação, mas algo bom, maravilha, só sinal de Deus na vida da gente. Aqui ele diz, pensem em coisas que sejam puras e agradáveis e detenham-se nas coisas boas e belas que há em outras pessoas. Pensem em todas as coisas pelas quais vocês possam louvar a Deus e alegrar-se com elas. Pois é, meus amados, é isso que nos fortalece. Essa alegria de Deus que nos traz a paz, essa força de Deus que nos alegra, que nos mantém de pé, que nos mantém firme e forte, em meio à dificuldade, tribulações, perseguições, fatos lamentáveis, tristes, que acontecem na vida da gente, mas isso faz parte do equilíbrio de todas as coisas, pois a vida não é feita só de momentos de alegria, de momentos bons. Você se depara com situações diversas, todo tipo de situação. E não é para você ficar aflito, não é para você deixar de viver, não é para você entrar em depressão, em ansiedade, a ponto de adoecer e esquecer de viver, de forma nenhuma. É você lembrar dessas coisas boas que Deus tem para você sempre. Lembrar das maravilhas que Deus traz para você, a paz, o gozo, a longanimidade, a mansidão, o domínio próprio que Ele oferece para nós. E não vamos ficar preocupados mais com o grande dia do Senhor, porque o que Ele tinha para aquele povo, para aquela geração ali já aconteceu, já se cumpriu. E o que Ele tem para nós hoje são pensamentos bons, pensamentos de paz a vosso respeito, para lhes dar o fim que vocês esperam. Amém, meus amados? Louvado seja Deus, agradecido é o nome dEle por toda a eternidade. Posso ouvir um glória a Deus? Então, aplausos a Ele, vamos agradecer. Senhor Deus, nosso Pai, Criador do céu, da terra, do mar, da fonte das águas, todas as coisas que neles há. Queremos te agradecer. Obrigado, ó Deus. Obrigado, ó Pai, pela tua mensagem de esclarecimento do grande dia do Senhor. Pois era para aquela geração, mas aquilo trouxe para nós um conhecimento, um esclarecimento, Senhor, que serve para nós nos nossos dias. O Senhor traz pensamentos bons, pensamentos de paz. O Senhor traz para nós, ó Deus. Que o mundo veja em nós, ó Pai, como autênticos cristãos, generosos, amáveis em tudo quanto nós fazemos. Que não ficamos aflitos com nada, ó Deus. Ao invés disso, queremos orar como nós temos nos reunido aqui, mesmo naqueles dias difíceis, sem transmitir nossas reuniões. Orar a respeito de tudo. E conversar com Deus, falar das nossas necessidades, porque o Senhor sabe do que precisamos, e o Senhor nos supre, o Senhor vai nas nossas fraquezas, o Senhor nos ensina
a buscar nas nossas fraquezas forças para nos levantar, nos reerguer, continuar de cabeça erguida, sempre, Senhor, no que fazemos. O que de melhor que temos que o Senhor tem nos dado. E não nos esquecer nunca de agradecer a Deus pelas visões, pelas respostas, pelas revelações. E nisso, Senhor, temos uma experiência que é a paz contigo, a paz de Deus, que é maravilhosa, mais ainda do que qualquer mente humana ela pode compreender. Essa paz, Senhor, ela conserva a nossa mente, o nosso coração, se acalma, traz tranquilidade. Como assim o Senhor nos ajuda a viver seguro, tranquilos, sem temor de mal nenhum. Senhor Deus, manifesta em nós essa tranquilidade, essa calma, essa paz, Senhor, de espírito, a alegria que vem do Espírito, dom perfeito do alto em nossas vidas, o refrigério que nós precisamos para nossas almas, para nos fortalecer, alimentar o nosso espírito, Senhor, sobre as tribulações, sobre as perseguições que se levantam, que sobrevêm sobre a humanidade, sobre nós, que recai sobre o nosso povo, ó Deus. Que o Senhor nos ajude e nos ensine a encontrar essa saída, a enxergar o oculto, como o Senhor mesmo diz no Evangelho. Mistérios ocultos que olhos não viram, nem ouvido ouviu, e nem chegou ao coração do homem, mas são as coisas que o Senhor tem preparado para nós, para o seu povo que o ama, para o povo que ama a Deus e que Deus ama. Obrigado ao Pai, obrigado a Ti, só gratidão, porque a sua graça, ela nos basta. Recebemos, Pai, cura, recebemos revelação, recebemos o Teu poder em nossas vidas, na qualidade de membro do corpo de Cristo, onde Ele, Cristo, Ele é o cabeça desse corpo. E Ele diz que o poder de Deus opera nesse corpo, na igreja gloriosa de Cristo, sem mácula, sem ruga, sem mancha e irrepreensível. Pois nós declaramos a vitória a Deus, ó Pai, em nossas vidas. Declaramos a vitória no nosso povo, nos nossos familiares, nos nossos entes queridos. Cada um que nos cerca, nos rodeia, ó Deus. Declaramos a vitória em Cristo, declaramos a paz do verdadeiro Deus, todo poderoso em nossas vidas e na vida desse povo que nos vê, nos assiste pelas redes sociais, pelo Facebook. Só temos a agradecer. Obrigado a Deus, ó Pai, por nos trazer de volta aqui novamente, por nos alegrar com o Teu louvor, com as orações, com os pedidos, os agradecimentos, Pai, entoados a Ti. Os cantos entoados aqui, cantados, ó Deus. Obrigado por usar nossos corpos como sacrifício vivo a Ti, por dedicar os nossos dedos, a nossa mente, os instrumentos em louvor a Ti, ao nosso grande Deus. É o que Te pedimos e Te agradecemos. E o povo de Deus aqui reunido também pelas redes sociais, digam: eu recebo e agradeço, graças a Deus. Aplausos a Ele, meus amados. 21h40, meus amados, meus amigos, meus irmãos, final de mais uma reunião. Nossos agradecimentos a todos vocês, que tenham uma noite de paz, seguros, tranquilos, sem temor de mal algum, que tenham uma noite, um domingo, uma semana de paz cheia do Espírito Santo. E você, meu amado, meu amigo, meu irmão, minha irmã aí, que nos vê pelas redes sociais, pelo Facebook, o nosso abraço, os nossos agradecimento. Fiquem todos na paz de Deus, que o Senhor Deus os guarde do mal e deles a paz. Até a próxima. Ministério Nova Sião de volta no próximo sábado, e o irmão José trazendo uma mensagem de paz da parte de Deus, e o Ministério Nova Sião trazendo os louvores, porque a alegria do Senhor ela é a nossa força. Até a próxima, tchau.